E eu queria propor para vocês um dilema. O dilema é o seguinte: eu sou o vilão de filme de terror, eu sou terrível, e eu peguei 5 pessoas e amarrei no trilho de um trem. E esse trem está vindo desgovernadamente, e ele vai matar as 5 pessoas. Sempre vai ter um engraçadinho que vai falar assim: vou correr lá e vou desamarrar. Não vai dar tempo. Eu sou um vilão de filme de terror, o dilema é meu e é assim que vai funcionar. Então, beleza. Só que você é essa pessoa que está aqui do lado, e se você puxar essa alavanca, o trilho ele vai desviar e o trem vai passar para o outro lado, que só tem uma pessoa amarrada. Então eu queria que todo mundo levantasse, quem for puxar a alavanca. Quem for puxar a alavanca, levanta, por favor. Quero ver todo mundo. Vocês vão deixar o trem matar 5 pessoas ou vão puxar a alavanca? Vamos lá, quero saber quem vai puxar a alavanca e quem não vai puxar a alavanca. Está na mão de vocês aí, pessoal. Então, para quem não prestou atenção, ó, puxou a alavanca, você vai salvar 5 vidas e vai matar só uma. Perfeito. Quem não levantou aí vai matar 5 pessoas, é isso. Beleza, pessoal, pode sentar, obrigado. A gente vai entender um pouquinho sobre neurociência, por que a maioria das pessoas vão ter essa reação. Por que a maioria das pessoas vão puxar a alavanca? Perfeito. Só que agora eu vou mudar um pouquinho o dilema. O dilema é o seguinte: tem uma ponte ali, tem um cara grandão lá em cima, o trem está vindo desgovernadamente, tem as 5 pessoas amarradas ali. Se você não fizer nada, o trem vai matar as 5 pessoas, do mesmo jeito anterior. Só que agora, você é essa pessoa que está atrás do cara grandão, e você tem a possibilidade de dar só assim, ó, só um empurrãozinho no cara. Se esse cara grandão cair no trilho do trem, o trem vai matar ele, mas vai parar antes de matar as 5 pessoas. Agora eu queria que todo mundo levantasse, quem for empurrar o grandão, matar ele para salvar as outras pessoas. Gente, é só um empurrãozinho, só um totozinho, né? Ninguém vai matar o cara. Beleza, pode sentar. Pouquíssimas pessoas levantaram agora, isso é o mais esperado, né? Mas vamos entender isso aqui de uma forma bem leve. Então, na verdade, é o seguinte: eu vou facilitar um pouquinho para vocês aí. Agora, o mesmo dilema. O grandão está lá em cima, você está atrás dele. É só você dar um empurrãozinho que ele vai cair ali. O trem vai matar ele, vai parar e vai salvar 5 pessoas. Então, a maioria das pessoas não vão empurrar o cara. Ok. Só que agora, o dilema é o seguinte: essas 5 pessoas que estão aqui amarradas, é sua mãe, seu filho, seu pai, seu melhor amigo, as 5 pessoas que vocês mais amam. O que vocês vão fazer agora? Agora vocês dão uma bicuda no cara, né? Dão uma voadora no cara, né? Então, por que funciona dessa forma? Por que a gente tem dificuldade em tomar decisões? Eu queria mostrar para vocês aqui que as emoções, elas participam da nossa tomada de decisão. Existem áreas a nível cerebral que elas são mais ativas. Então vamos entender aqui, ó. Não sei se vai dar para ver de uma forma adequada, mas é assim. Essa região da frente do cérebro aqui, a sua testa, o seu cérebro, existe uma área chamada de córtex pré-frontal, como a própria Dani citou. Essa área do córtex pré-frontal, ela está associada com a deliberação de ideias, a tomada de decisão, o planejamento que vocês fazem muito dentro da sala de aula. Tudo que você está raciocinando, isso aqui, você está prestando atenção em mim, tendo foco, atenção, tudo isso você está ativando o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, existem subdivisões, existem áreas que têm a ver mais com a emoção e outras áreas que têm a ver mais com essa parte racional. Essas 2 áreas que eu trouxe aqui, que é a área do córtex chamada de ventromedial e a órbita frontal, elas têm relação com a tomada de decisão, porém emocional. Porque elas têm conexão com a parte límbica. Límbica é a parte emocional. Tem uma área do nosso cérebro que tem a ver mais com a parte emocional. E ela foi evoluindo até formar o córtex pré-frontal, que é o racional. Então, inteligência, pensamentos, raciocínio, tudo tem a ver com essa parte da frente do cérebro. E existem essas 2 áreas que tem a ver com as emoções. Então, para eu tomar uma decisão, tem a ver com a parte emocional também. Se eu pegar vocês aqui agora, estão tomando uma bebida gelada, e colocar uma imagem de alguém e pedir para vocês falar assim: defina essa pessoa para mim. A maioria de vocês
vão falar que ela é uma pessoa fria, que é uma pessoa sem muita emoção, que não teve empatia pela pessoa. Ou seja, o copo gelado faz você dar uma análise para aquela pessoa. Isso é provado em neurociência. Eu coloco vocês numa ressonância nuclear funcional, aquele aparelho de ressonância, ou vou fazer um mapeamento a nível cerebral e eu consigo ver que essas áreas estão sendo ativas. Ou seja, a sua decisão foi modulada através de um copo gelado. É coisa absurda a gente analisar. Mas se eu te der um copo quente, se você estiver tomando um café, um chá, você vai falar que ela é calorosa, que ela é gente boa, que você teve empatia com ela. Como isso é possível? Não faz sentido nenhum. A gente não toma decisão por causa de emoção. Toma decisão por causa de emoção. Algum de vocês aqui realmente para analisar todos os políticos para definir qual realmente que você vai votar? Normalmente você faz o quê? A maioria das pessoas, elas vão pegar e vai pela emoção. Não gostei desse cara. Meu pai gosta desse aqui, então eu vou votar nesse. Porque você diminui todo esse estresse em relação a você analisar tudo isso. Então você vai tomar decisões a partir das suas emoções. Então aqui a ideia é mostrar a importância das emoções. Existe uma outra área do cérebro chamada de córtex pré-frontal, ou seja, ainda lá na frente do seu cérebro, ainda na sua testa, chamada de região dorsolateral. Essa região dorsolateral, ela tem a ver com o raciocínio, tomada de decisão, planejamento. Ela que é o que realmente define a situação ali. E essa região, se você ter uma noção, quando você vai para uma festa, vai para uma balada e você toma uma bebida alcoólica, normalmente os neurônios dessa região, eles ficam inibidos. E aí quando ele inibe, você para de pensar racionalmente. E aí você fica mais desinibido, você fica mais extrovertido, você conversa mais, você conta piada, porque você inibiu essa região. O mesmo acontece quando você está loucamente apaixonado pela primeira vez. Você fica bobo, você chama fica com aquelas coisinhas assim, não é? Essa região ela está inibida. No entanto, pessoas que têm lesões nessa área que tem a ver com a parte emocional, elas não conseguem tomar decisões, porque elas têm dificuldade. Imagina, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem lesão na área do córtex pré-frontal, que tem a ver com as emoções, ela puxa a alavanca no primeiro momento, ou seja, ela salvou 5 pessoas, matou uma, ela salvou 4 pessoas. E no segundo momento, ela nem pensa 2 vezes, ela não pensa com as emoções, ela simplesmente empurra o grandão para salvar 5 pessoas. Às vezes, pessoas que têm lesões gravíssimas nessa região, ela empurra até mesmo um ente querido dela para salvar 5 pessoas estranhas. Para vocês terem uma ideia do quanto as emoções são importantes na nossa vida e o quanto trabalhar isso é de suma importância para você ter um bom relacionamento e uma boa prosperidade na sua carreira profissional também. E aí, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre algumas pessoas que são super importantes no meu trabalho hoje em dia, que é o Dr. Andrew Taylor Still, que é o pai da osteopatia, onde ele começou a analisar e ver que muitas vezes quando você vai tratar um paciente, às vezes alguns de vocês aqui já foram na fisioterapia, já trataram nessa parte mecânica com o médico e tudo mais, e fica tratando o sintoma. Só que às vezes você vai lá com uma dor, por exemplo, na mão, e a dor na mão, ela pode ter uma relação lá no seu pescoço, porque tem nervos que saem do pescoço e vão controlar o seu braço. E não adianta eu tratar a sua mão, não adianta fazer aparelhos da fisioterapia para a sua mão, eu tenho que tratar o seu pescoço. Às vezes você tem um formigamento na perna, eu tenho que tratar a sua coluna. Tem que ir lá na lombar, tem que avaliar o seu quadril e realizar técnicas específicas. E tudo isso só foi possível através das pesquisas do Dr. Still, onde ele viu, por exemplo, que tem pessoas que têm, um exemplo, uma pessoa está com cólica menstrual, ela pode ter dor de cabeça. A pessoa está com cólica menstrual, ela pode ter dor na coluna. Uma pessoa que tem uma crise renal, ela pode ter dor na coluna. Cólicas intestinais pode causar dor na coluna. Sabe por que isso acontece? Porque existe uma relação anatômica. Tem nervos que saem da coluna e vão controlar o intestino, vão controlar o útero. Às vezes, para tratar o órgão, para melhorar a coluna, é o mais efetivo. Porque se eu ficar tratando a sua coluna, eu venho porque eu tenho uma dor na coluna. Beleza, mas eu vou ter que tratar o útero com técnicas manuais. Eu vou ter que tratar o órgão. Então, só alguns exemplos para vocês começarem a entender como que funciona tudo que esse Dr. Still trouxe para a gente. Entender que às vezes uma pessoa, ela pode cair sentada, bater o cóccix, bater o sacro, que é o osso do bumbum, e começar a ter enxaqueca. Porque existe uma relação das meninges, onde dá meningite, que sai desde o ossinho do bumbum e vai lá na região do crânio, num ossinho aqui na frente da testa chamado etimoide. Então eu posso cair sentada e ter enxaqueca. Para tratar a enxaqueca eu tenho que ir lá na região do quadril dela para tratar ela.
Então são alguns exemplos para entender essa complexidade que nós estudamos dentro da osteopatia, para realizar técnicas manuais específicas e ajudar a pessoa que está com um sintoma específico. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nos conhecimentos desse cara aqui, esse médico alemão chamado Dr. Heike Dierdhammer, onde na década de 70, esse cara ele desenvolveu um câncer testicular e a esposa um câncer ovariano, e ele era médico de câncer. E ele só desenvolveu isso depois que ele perdeu o filho dele, que levou um tiro de bala perdida por um príncipe. O cara estava no navio, foi fazer uma brincadeira e atirou e acertou o filho dele que estava dormindo. O filho dele ficou 3 a 4 meses em coma e veio a óbito. Logo depois da perda do filho, ele desenvolve um câncer testicular. E ele, como é que ele entende isso? Ele nunca tinha ficado seriamente doente. A esposa desenvolve um câncer no ovário e ele um câncer no testículo. Ele falou assim, será que isso tem relação com o estresse que eu vivenciei? Com as minhas emoções? E aí esse cara começou a pesquisar os pacientes dele. E entrevistou mais de 40 mil pacientes ao longo da sua vida. E começou a desenvolver o que ele chamou de 5 leis da biologia. E essas 5 leis da biologia, elas são pautadas pela embriologia. E que é embriologia? Quando você está lá na barriga da sua mãe, um feto, você está sendo formado, existem camadas específicas, igual aquelas células tronco, que vão formar tecidos específicos. Eu sempre, quando eu vou dar uma aula, eu gosto de trazer esse exemplo que é um ovo. Imagina um ovo. A gente tem a casca do ovo, a clara e a gema do ovo. A gema vai formar tecidos específicos, a clara vai formar outros tecidos e a casca outros tecidos. Então ele estudou cada um desses tecidos embrionários e viu que eles manifestavam de forma diferente, de acordo com as emoções específicas. E quando eu falo de emoções, eu não estou trazendo emoções primárias, de raiva, medo, nojo, tristeza, alegria, eu não estou trazendo isso. Você vai entender que às vezes você pode viver uma raiva e ter dificuldade de digerir essa raiva. E você vai ativar os órgãos que tem a ver com digestão. Você pode ter uma gastrite. Se você também vivenciar essa raiva agora de não conseguir ter uma raiva do seu irmão, porque ele não deixa você ter o contato com a sua mãe durante a pandemia, você não vai ter problema gástrico. Você vai ter um problema na pele que tem a ver com o contato. Se você vivenciar uma situação, no mesmo exemplo, de uma incapacidade, de uma impotência, de você não estar apto a executar uma determinada atividade, e você está com raiva naquela situação, não é a raiva que vai manifestar o sintoma, é a incapacidade, e pode causar uma dor musculoesquelética. Do mesmo jeito como você vai na academia e pega um peso, chega um certo ponto, se você estiver fazendo um treinamento de força, por exemplo, ou de potência, dependendo do treinamento, você vai fadigar. Fadigar nada mais é que o seu corpo entendendo assim, eu não sou apto a levantar esse peso. Eu não estou dando conta de fazer mais uma repetição. Eu não dou conta de correr mais, de pedalar mais. Então meu cérebro inconscientemente fala assim, ó, que tal a gente produzir mais tecido e gerar uma hipertrofia para você ficar mais forte na próxima vez, para você ficar mais apto na próxima vez, para você ter mais potência, resistência, todas as valências musculoesqueléticas. Então, quando você vive uma incapacidade, seja uma incapacidade dando aula e os alunos estão prestando atenção em você, seja uma incapacidade intelectual, seja uma incapacidade de levantar um peso na academia, a gente fala que você entra num funcionamento especial do seu corpo. E esse funcionamento especial, a própria musculação é um exemplo disso. Você faz um treinamento, você gera uma dor, tem as lesões ali, e quando você causa essas lesões, você vai ter depois a dor muscular tardia. Você tem um processo inflamatório, mas hoje você entende que isso é bom, porque você sabe que você está formando mais tecido. Para que esse tecido? Para você ficar mais forte. Então tudo tem um sentido, tem um significado, e foi isso que esse médico começou a estudar. Cada parte do corpo responde a um estresse específico. Existem áreas do cérebro, como a neurociência cita, regiões específicas, tem a ver com neurotransmissores, neuromoduladores, substâncias químicas de um modo geral, tem algumas relações, porém quando você entra no funcionamento especial, existe uma área específica do cérebro que controla um órgão específico e tem a ver com uma emoção específica. Então não é, estou com raiva. Você está com raiva, mas a gente tem que analisar qual é o comportamento biológico. Vou dar um exemplo aqui, não tem nada a ver, mas só para a gente analisar. A nossa colega Dani, ela começou a tossir depois da aula. Esse comportamento de tossir tem uma resposta, é uma resposta biológica. Normalmente um animal, quando ele se sente acuado, quando ele está assustado, seja eu chegar aqui e falar assim, uau, 400 pessoas prestando atenção em mim, estou assustado. No momento que eu estou assustada, eu não vou ter sintoma. Eu vou ter sintoma depois. É a mesma situação de eu estar sentindo uma dor na coluna aqui. Eu tenho 90 anos, eu estou tudo ruim. Eu vou lá aquele exame com hernia de disco, um monte de problema. Eu não vou ter sintoma no momento de um estresse intenso.
Se chegar um leão aqui agora, eu com 90 anos eu pulo a janela. Eu saio correndo, não tenho dor nenhuma. Mas depois, meu amigo, depois o negócio está lascado, que aí vai ter muita dor. Então, o mesmo raciocínio de você ir na academia, pegar um peso, tá treinando, machucando, fazendo exercício, ok. Depois você vai ter uma hipertrofia, depois você vai sentir dor. Depois você relaxar, que é onde entra o sistema simpático e parasimpático. O que é o simpático? O simpático é o estresse. Você está acelerado. Estou aqui, num sistema mais simpático. Quando eu sair da palestra, eu relaxo, aí eu começo a tossir. Então esse tossir, igual a Dani estava fazendo, é um mecanismo biológico de defesa. O que eu analiso de um modo geral é que ela vivenciou um estresse de susto, de ameaça, onde ela interpretou às vezes isso com medo, com susto. Ela não me falou nada, eu estou analisando o comportamento biológico. E isso é uma estratégia. Isso aqui na verdade não é tratamento, não é nada, só estou mostrando para vocês como que funciona mais ou menos essa interpretação a nível biológico, que foi o que esse médico fez. Então ele começou a desenvolver essas 5 leis e mostrou que a primeira lei nada mais é que quando você vive um estresse inesperado, ou dramático, ou vivenciado em solidão, você ativa uma área do cérebro, um órgão específico e uma emoção específica. Então não é assim, por exemplo, você vai no médico e ele te dá um diagnóstico de diabetes emocional, de gastrite nervosa, de lesão de pele por estresse, e você trata isso com remédio? Faz sentido isso? Não faz o menor sentido. Agora, se você pelo menos procurar um tratamento psicológico, já começa a fazer um pouco mais de sentido. Agora, se eu tenho um diagnóstico médico de diabetes emocional e vou tratar com remédio, não faz sentido nenhum. Agora, dependendo da intensidade do sintoma, eu preciso do medicamento, eu preciso de uma atividade física para modular isso, mas eu preciso ir na raiz, eu preciso ir na causa, eu preciso entender qual é o que nós chamamos de conflito biológico que ativou esse programa, que ligou um aplicativo no seu celular e fez você manifestar esse sintoma. Então, basicamente, são essas informações que eu gostaria de passar para vocês aqui, entender que as emoções fazem parte. Quando a gente fala de emoção, vocês já entenderam que eu não estou falando de emoções primárias, eu estou falando do automático. Entender que esse automático pode causar uma dor. Você vai ter um exame que vai estar lá, hernia de disco, não sei aonde, abolamento discal, artrose, de bico de papagaio. Vai ter isso no exame. Eu não estou negligenciando isso. Só que às vezes, para tratar isso, eu preciso ir um pouquinho mais fundo. E eu preciso adentrar mesmo aonde foi a causa primária. Porque se eu ficar tratando só o sintoma, você vai viver indo lá no meu consultório toda semana, todo mês e por aí vai. Então a ideia do que eu faço no consultório é diminuir ao máximo possível o número de sessões. Então não existe esse negócio de pacientes dos últimos 5 anos, vou lá fazer 10 sessões, não existe isso. O paciente vai 1, 2, às vezes no máximo 3 sessões, a gente consegue um resultado satisfatório. Às vezes para o mesmo sintoma, um atendimento já é suficiente.